falta, na verdade, um planejamento estratégico do governo. O governo parece que não tem defensor, apesar de ter uma base de 22 deputados, 21 deputados por aí. E quando você pensa que vai enfrentar 21 dos seus colegas, por exemplo, isso te dá mais força para buscar mais assuntos, para poder imprimir o discurso de oposição? Quando a gente tomou posse, Vaz, alguém me perguntou numa dessas entrevistas de bate-pronto, quebra-queixo, né? Ali no Salão Azul da Assembleia. E agora? A oposição é minúscula? Eu respondi assim, por enquanto. Porque a gente que já viveu alguns tempos e acompanhou governos, sabe que essa história de ter uma base larga, obesa, ela só tem resultado se o governo também tiver um projeto, um programa. Algo que possa ser defendido. Porque se você só cala a maioria e não entrega a essa maioria esmagadora instrumentos de defesa, essa é uma maioria silenciosa. Portanto, é uma maioria que vai votar em tudo que o governo quer, mas não vai defender porque não tem o que defender, não tem um programa, não tem uma bandeira. Eles não se reúnem para discutir o programa, eles se reúnem para compor os espaços de nomeação do governo. E eu acho que prova disso tem sido as suas intervenções nos projetos de governo, que você tem alterado projetos do governo. Isso aqui não dá, vamos instituir isso aqui, e você acaba fazendo uma espécie de troca com os deputados da base de governo para implantar coisas que você considera importantes para a população. Porque às vezes até as matérias, quando chegam, elas chegam com as lacunas tão escandalosas que fica difícil para a parte significativa da base do governo que pensa, que tem um mínimo de compromisso com causas. As pessoas são da base do governo, mas elas têm um mínimo de coerência, elas têm um mínimo de decência, elas querem também o razoável. E você apresenta uma argumentação daquelas mais simples e singelas, fica difícil de não aceitar. Né? Eles mesmos questionam muito. Por exemplo, você acha que alguém se sente confortável sendo base do governo e tendo que esperar 4, 5, 6 horas levando chá de cadeira para ser recebido por o assessor do assessor do assessor? Isso é uma falta de respeito. Isso é uma falta de amor próprio até. Mas isso acontece todos os dias na Casa Civil. Então nós temos um momento na política em que a maioria é artificial. E isso não tem como se sustentar. Isso não vai perdurar. Isso na primeira crise mais grave, espatifa. Isso na primeira dificuldade mais profunda, no primeiro mau humor coletivo da sociedade, que demora às vezes um pouquinho mais vem, isso não se sustenta. Então é uma base larga, grande, mas não é sólida. O Araldite, o Superbom, que junta essa base, não resiste a uma trovoada da Ptolomeu IV, por exemplo. Tá mal misturado, tá fraca a mistura.